O empresário precisa ter muito cuidado com o IDPJ, Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. O nome é grande, parece difícil, mas se você não conhece o que é o IDPJ, você precisa ficar nesse vídeo para você aprender, porque ele é muito problemático para a maioria das empresas. Nesse vídeo, eu quero apresentar para vocês um pouco da nossa expertise aqui no escritório, do que a gente trabalha em DPJ e quais são as possíveis defesas que se podem fazer, né? Mas muito voltado para o direito patrimonial. Eu sou Manassés Lopes, sou advogado, trabalho com direito privado e especialmente voltado à proteção patrimonial, né? Ou seja, de empresários que querem fazer o que é vendido na internet como blindagem patrimonial. E que blindagem patrimonial tem um nome chique, né? Mas que muitas das vezes, se a tua realidade for uma realidade de uma pessoa não muito ética, realmente um problema, né? Por quê? Porque eu vejo pessoas querendo blindar patrimônio para poder não responder dívidas tributárias, dívidas trabalhistas e tudo mais. E realmente, meus queridos, o planejamento patrimonial não foi feito para você fraudar empresas, para você, né, falir empresas e deixar a dívida para terceiros. Na verdade, o planejamento patrimonial é feito para quando você tem uma empresa e você deseja planejar a transferência dessa empresa para os seus herdeiros, né? E é por isso que a gente chama de planejamento patrimonial e sucessório. A ideia é de que você vai cuidar do seu patrimônio e fazer a transferência dele para os seus herdeiros ou administradores que você deseja colocar na sua empresa, para que ela tenha longevidade. E aí, vez ou outra, a gente cai diante de um IDPJ. O que é IDPJ? Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Se você tem uma empresa, você tem uma proteção patrimonial, que é uma coisa que o direito lhe dá por você querer assumir o risco de empreender. E aí é dividido entre pessoa natural, você, e pessoa jurídica, a empresa que você tem. Você é o representante da empresa, mas na verdade, patrimônio da pessoa jurídica é um, patrimônio da pessoa física é outro. Os patrimônios são diferentes. E aí, em algumas situações, o Código Civil lista duas, né? Quando tem confusão patrimonial, ou seja, se a sua BMW quem paga é a empresa, o seu apartamento quem paga é a empresa, seus bens quem paga é a empresa. Então, quando existe confusão patrimonial ou desvio de finalidade, ou seja, você usa a empresa para fins ilícitos, não coerentes com o direito, para prejudicar o outro, aí é possível que o juiz entenda que o patrimônio da pessoa física e patrimônio da pessoa jurídica são um patrimônio só. O problema é que quando acontece um IDPJ, um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e o juiz aceita que tanto o sócio quanto a empresa respondam, o seu patrimônio vai ser atingido. Por quê? Porque você praticou atos de má-fé. E é muito comum aqui no nosso país, por exemplo, que as empresas sejam encerradas de maneira irregular, né, que elas mudem de endereço e não comuniquem a receita, ou tenham alguns problemas que fizeram com que ela não tivesse condições de continuar. E aí, nesses casos, por exemplo, o STJ não aceita a desconsideração da personalidade jurídica, caso, por exemplo, de encerramento irregular da empresa, porque isso não configura o desvio de finalidade, aquela finalidade de lesar o outro. Então, veja, isso é uma questão que você precisa conhecer justamente para que às vezes não seja demandado de maneira injusta e responda e pague por uma dívida que é da pessoa jurídica. Existem diferentes patrimônios, o patrimônio da pessoa física, o patrimônio da pessoa jurídica. São duas coisas diferentes, elas não se confundem. Por isso que é tão importante que a gente tenha esse conhecimento nessa área específica, que é uma área dentro do direito empresarial que visa proteger patrimônio de empresário. Beleza, meus queridos? Bom, isso acontece na área civil. Agora, em algumas outras áreas é um pouco mais difícil de você defender o empresário no IDPJ, na área trabalhista,
na área ambiental e na área do consumidor. Nessas áreas, existe uma presunção de que, se a empresa não conseguiu pagar, o sócio deve pagar. Então, realmente, existe uma maior dificuldade, e claro, né, para empresas de prestação de serviço e venda de bens e produtos, realmente muito mais complicado de você se livrar de um IDPJ. E aí existem técnicas específicas que são utilizadas para você poder afastar a desconsideração da personalidade jurídica. Assim como em alguns casos é fácil de você pedir e ganhar, né, vai depender muito de qual que é a relação jurídica que as partes têm entre elas. E é claro, uma vez deferida, ou seja, uma vez que você consegue o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tanto o sócio quanto a empresa respondem solidariamente por essa obrigação. Ou seja, se um não pagar, o patrimônio do outro vai sofrer para poder pagar essa dívida. Beleza, meus queridos? Alegria estar aqui com vocês. Espero que você goste desse vídeo. Deixe um comentário, por favor, com alguma dúvida, alguma questão que você queira trazer, e a gente se encontra num próximo vídeo. Um abraço e até mais.